Fala, corintianada, gente fina do canal. O clássico trouxe muitas reflexões e movimentações nos bastidores do Corinthians. O time segue firme na temporada, mas ficou claro que alguns ajustes no elenco são necessários, principalmente nas laterais e na defesa. No vídeo de hoje vamos começar com o Cereto trazendo uma análise sobre a necessidade de reforços no setor defensivo e em seguida vamos falar do mercado da bola, destacando o interesse do Timão no lateral Luan Cândido do Bragantino, uma notícia inicialmente divulgada pelo canal Loreto no YouTube. E para encerrar, daremos informações exclusivas de bastidores com Samir Carvalho, falando sobre a exigência de reforços feitas pelo técnico Ramon Dias à diretoria. Então fica até o final porque tem muita informação importante para vocês nesse vídeo. O Corinthians precisa de reforços para essa temporada. Precisa de reforços. Precisa de um lateral direito, pelo menos um jogador que possa disputar a posição com o Mateuzinho, né, já que o Fagner foi liberado para o Cruzeiro. Precisa de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, precisa de um zagueiro experiente, um zagueiro de qualidade, um zagueiro melhor do que o Kaká. O Kaká não é confiável, né? O Kaká é muito bom na bola aérea, no ataque, mas ele não é bom com a bola nos pés na defesa. O Corinthians sofre muito na defesa com o Kaká, precisa de um zagueiro. Precisa de um lateral esquerdo. O Bidu não tem condições de ser o lateral esquerdo do Corinthians, né? Então o Corinthians precisa de um atacante na hora de fazer as substituições. Entrou o Romero, o Corinthians precisa de um atacante de velocidade, de um ponta de velocidade. Não tem este ponta no elenco. O Corinthians precisa de reforços. Já desde o ano passado havia esta avaliação de que o Corinthians precisava de reforços, principalmente de um lateral esquerdo e de um zagueiro, né? O Ramon Dias quer um zagueiro canhoto para jogar ao lado do André Ramalho. E o Corinthians quer também um lateral esquerdo. Tanto é que o Corinthians buscou no mercado este lateral esquerdo. Buscou o Guilherme Arana, buscou o Wendel que está indo para o São Paulo. Buscou outros jogadores, o Renan Lodge também foi consultado, entre outros jogadores para a lateral esquerda. Só que esses jogadores custam dinheiro. E ontem, perguntado a respeito, o presidente Augusto Melo acabou sendo muito sincero na resposta que ele deu. Perguntado se o Corinthians tinha caixa para ir ao mercado, buscar reforços, o presidente Augusto Melo respondeu que não. O Corinthians não tem dinheiro para buscar reforços no mercado. Isso pode acontecer de maneira pontual, caso a comissão técnica avalie que o time precise de reforços. O Augusto Melo elogiou o elenco, diz que usou o dinheiro do Corinthians para manter os jogadores do elenco, que este era o objetivo principal, manter os principais jogadores no elenco, e isso aconteceu. O Corinthians manteve praticamente todos os jogadores no elenco do ano passado, com exceção do Fagner, que foi do Cruzeiro. Os jogadores considerados titulares, o Corinthians acabou mantendo no elenco principal. E o Augusto Melo diz que confia neste elenco e que o Corinthians ainda vai disputar títulos este ano. O Corinthians perdeu para o São Paulo, perdeu também a liderança do Campeonato Paulista. O Corinthians, aliás, agora está na terceira posição geral do campeonato, perdendo para o Mirassol e também para o São Bernardo. O Mirassol está no grupo do Corinthians, com isso o Corinthians está na segunda colocação do grupo. O Corinthians vai precisar recuperar pontos se quiser terminar com vantagens na fase de classificação. Mas ficou evidente, muito evidente, ontem, no primeiro clássico do ano, no primeiro jogo mais pesado do ano, que o Corinthians precisa de reforços. E aí tem o problema, o agravante de que o Corinthians não tem dinheiro para contratar esses reforços. O Corinthians é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que não contratou reforços para a temporada. E precisa, tem necessidade. Se quiser ser campeão de alguma coisa, tem a necessidade de contratar reforços. É bom dizer também que o time não estava completo, né? O Rodrigo Garro continua machucado, a expectativa é que ele volte daqui a 15 dias a jogar pelo Corinthians, deve ficar pelo menos mais 15 dias treinando
já está treinando no campo, mas está se recuperando de uma contusão no joelho. O Gustavo Henrique também terminou o Campeonato Brasileiro como titular da zaga do Corinthians. Ele não jogou ontem e não jogou ainda no Campeonato Paulista, porque também está machucado, uma contusão muscular. E o Breno Bidon, que é outro titular do time, está na seleção sub-20. Então são jogadores que o Corinthians tem, que são titulares da equipe e que não estiveram atuando ontem na equipe do Corinthians. O Coronado não foi bem também, Coronado não jogou bem, ao contrário das últimas partidas que o Coronado jogou bem. Ontem, quando precisou do Coronado, ele não jogou bem. E aí é que tem que ter uma exigência maior em relação ao futebol do Coronado, ao futebol do Memphis, porque uma coisa é jogar contra o Velo Clube de Rio Claro, contra o Água Santa, outra coisa é você jogar contra o São Paulo, quando você precisa jogar, de fato, contra uma equipe de mais peso, é que o jogador de peso tem que fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians, e esses jogadores de peso do Corinthians precisam fazer a diferença, e ontem não fizeram, né, a diferença no Morumbi. Agora, Fiel, vamos falar de uma notícia que está movimentando o mercado da bola. O Corinthians estaria de olho no lateral Luan Cândido do Bragantino. A informação veio à tona pelo canal do Loreto, especializado no clube de Bragança Paulista, e tem agitado as redes sociais. Luan Cândido, de 22 anos, é um dos destaques do Bragantino. Ele se destaca pela sua versatilidade e potência ofensiva, tendo marcado 3 gols e dado uma assistência em 2024. Além disso, é conhecido pela sua força física e capacidade de recomposição na defesa. Luan passou pelas categorias de base do rival e também jogou na Alemanha antes de se consolidar no Bragantino. Com um contrato longo e multa elevada, sua contratação seria um desafio para o Corinthians, mas a busca por um lateral de qualidade já é uma prioridade da diretoria. De acerto, tá? Segundo, a informação vem do canal do Loreto, tá? E ele escolheu aí ele deu essa informação de que o Corinthians tem conversas, tá, com o Luan Cândido, né, que o Luan Cândido está na mira do Corinthians. Só para você ter uma ideia, o Luan Cândido recentemente quase deixou o Red Bull Bragantino para jogar no Botafogo, numa troca, né, envolvendo o volante Danilo Barbosa, mas acabou não acontecendo essa troca. Ele não está muito nos planos, né, do Red Bull Bragantino. No ano passado já jogou pouco, né, na sua posição. Esse ano não fez nenhuma partida na lateral esquerda, né, pelo Red Bull Bragantino. O titular é o Juninho Capixaba, tá? E é um jogador que tem uma qualificação boa, porque ele joga tanto de lateral esquerdo como de zagueiro, né? Mas enfim, a gente não sabe, né, como que o Luan Cândido se portaria jogando numa equipe grande, né, como o Corinthians. Aliás, ele jogou até numa posição mais adiantada no ano passado, porque o Juninho Capixaba é o titular absoluto da lateral esquerda, tá? Só para você entender, né, um pouco, né, no ano passado, ele que atuou praticamente como um ponta esquerda, ele tem características mais ofensivas. Ele terminou 2024 com 3 gols e 1 assistência em 57 partidas disputadas, tá? Esses são os números aí, né, do Luan Cândido com a camisa do Red Bull Bragantino. Quase foi trocado pelo volante Danilo Barbosa, não deu certo, mas há interesse, tá, do Red Bull Bragantino em negociar o Luan Cândido. Informação, então, aí do canal do Loreto. Agora é a gente aguardar para ver se avança alguma coisa ou não conseguir confirmar a informação, apenas que o Corinthians quer um lateral esquerdo, mas não que tenha conversa, né, com o Luan Cândido. Samir também revelou que o técnico Ramon tem pressionado a diretoria por reforços pontuais. Segundo ele, o treinador pediu a contratação de pelo menos mais 3 reforços, 2 atacantes e um lateral, e que cheguem para disputar titularidade. Essa cobrança é um reflexo da ambição do Corinthians em brigar por títulos importantes em 2025. Vamos lá. O Ramon Dias teve uma conversa com o Augusto Melo pedindo reforços no Corinthians. E a resposta foi que não tem dinheiro para nada. Foi com essas palavras, tá? Vou te falar o que ele quer. E foi uma conversa muito recente. Só não vou dar mais detalhes, né, para preservar fontes.
O nosso querido Ramon Dias e o Emiliano, né, querem 2 atacantes e um lateral esquerdo. Se possível, um meio-campista. Mas ele pediu 2 atacantes, tá? Isso até me surpreendeu, né? Porque é o que a gente imagina, né? Eu acho que o Corinthians realmente precisa de 2 atacantes. Eu acho que ele acertou muito no pedido. Eu acho que o Corinthians precisa muito de 2 atacantes, até mais que um lateral esquerdo. Tudo bem que ontem o Bidu, né, fez um primeiro tempo muito bom, mas depois falhou, né, no gol, né, no segundo gol do São Paulo na segunda etapa. Tudo bem que o Corinthians tem alguns jogadores no meio campo que a gente ainda tem discussão se é bom, se não é. Para mim, é prioridade para o Corinthians realmente contratar o ataque e também a zaga, né, claro, né, a zaga e o ataque. Mas na zaga não teve, né, nenhum nome citado, não teve nem a posição citada, mas ele pediu 2 atacantes. Agora é a gente aguardar, né, se isso vai rolar, não sabemos por quê. Porque o Augusto respondeu dessa forma, que não tem dinheiro para nada. Então, né, não sei se esses reforços vão chegar agora para o técnico Ramon Dias. Então, resumindo tudo que tem aí, pelo menos o que eu apurei, são 2 atacantes, um lateral esquerdo e, se possível, um meio-campista, tá? Sendo 2 atacantes prioridade. E a zaga, eu não tenho informações, tá? De que o Corinthians, né, quer um zagueiro, pediu um zagueiro para o Augusto Melo, a comissão técnica. É isso. E aí, fiel, o que vocês acham? Luan Cândido seria um bom reforço para a lateral do Timão? E quais as outras posições vocês acham que precisam ser priorizadas nessa janela de transferências? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque sua participação é muito importante. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o nosso Corinthians. Um abraço, valeu e vai Corinthians!